Vamos nessa falar da final do Campeonato Pernambucano, o primeiro jogo de ida. Tá marcado para amanhã, 4h30, lá na Arena de Pernambuco, no Leão da Ilha do Retiro, contra a Fênix. Esse é o duelo, né? O jogo será disputado neste sábado. É a disputa pelo título pernambucano. Como estão as equipes? Vamos conferir? Retrô e Sport iniciam neste sábado a disputa pelo título do Campeonato Pernambucano. O primeiro jogo da final acontece na Arena de Pernambuco às 4h30 da tarde. Esta será a segunda final entre as equipes. Em 2023, o Sport venceu o campeonato depois de superar o Retrô, tanto na ida quanto na volta. Maior campeão do futebol pernambucano, o Leão entra em campo em busca do 45º título e também do tricampeonato. Do outro lado, a Fênix de Camaragibe busca a primeira taça estadual. O Leão, quarto colocado na fase classificatória, com 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, eliminou decisão na segunda etapa da competição. E depois desbancou o Santa Cruz, vencendo os 2 jogos da semifinal. Até aqui, o rubro-negro marcou 23 gols e teve as redes vazadas em 8 oportunidades. A gente tá bem preparado. É lógico que a gente tem um calendário difícil, né? É um jogo atrás do outro, mas a gente visa recuperar ao máximo e é um jogo difícil, né? E são 2 jogos, né? Então, quando acredito que é outra forma de pensar, né? São 180 minutos. Se fosse um jogo, seria totalmente diferente, mas são 2 jogos, então a gente tem que ficar esperto. Se eles chegaram na final e a gente também, é porque os 2 times têm qualidade. Então, acho que tem tudo para ser um bom jogo. O Retrô, sexto colocado na fase inicial, com 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, anotou 12 gols e também sofreu 12. A Fênix passou pelo Náutico nos pênaltis no duelo único da segunda fase e superou o Maguari nas semifinais. A gente sabe que tem 2 partidas, mas que no primeiro jogo muita coisa pode ser definida, né? Por mais que vamos jogar em casa, a gente vai muito focado para levar realmente para uma vantagem, mas se não levar vantagem também, a gente possa ir vivo pro segundo jogo, né? Acho que a gente tem que arrastar, é final, então tem que ser muito estudado, tudo depende muito do que vai acontecer durante o jogo, né? A gente às vezes trabalha com alguma estratégia, mas durante a partida ali acontece coisas que tem que mudar. Então acho que é uma final e a gente tem que ter consciência de que são 2 jogos, né? Será o segundo encontro entre Sport e Retrô na temporada. No início do campeonato, os times empataram em 1-1 na Ilha do Retiro. O técnico Pepa tem algumas dúvidas para o duelo. Pablo e Gonçalo Paciência, com desconforto muscular, podem desfalcar novamente o Sport, assim como na derrota para o Vitória pelo Nordestão. Titi Ortiz, com uma lesão na panturrilha, e Rodrigo Atêncio, com uma fratura no pé, seguem em recuperação, enquanto Dalbert está em transição física. Aí notícias do esporte e do Retrô. Está rolando na Federação Pernambucana de Futebol a apresentação, uma promoção para as finais do Campeonato Pernambucano, uma promoção com entrevista coletiva dos 2 técnicos, o técnico do Sport Pepa, o técnico do Retrô o Íris e os 2 capitães, Fabinho do Retrô e Lucas Lima do Sport. O Paulo de Tarso está lá com o Marcos Roberto, que é o nosso repórter cinegrafista. Vamos dar uma olhada lá, vamos dar uma passada por lá para ver como é que está aí nesse momento. Estão aí à esquerda Pepa e Lucas Lima, Pepa, o Íris e Fabinho. Vamos ouvir. É Fabinho, né, quem está falando agora? Essa sua passagem e agora você voltando a encontrar o Sport nesse momento. O Sport é uma equipe muito respeitada no futebol nordestino, no futebol brasileiro. Vem crescendo a cada ano, né? Tive a felicidade o ano passado, de conquistar 2 títulos pelo Sport. O ano passado a gente conquistou o acesso junto, então o respeito e o carinho pelo Sport sempre vão existir, mas nós sabemos que futebol é um esporte totalmente competitivo, onde cada um defende o seu. A gente está tratando aqui de algo que é relação a uma final. Contra o Sport sempre foram jogos difíceis, seja na Ilha do Retiro, ou seja eles jogando, né, fora de casa. Nós sabemos que não vai ser uma partida tão fácil assim, pela qualidade individual do elenco, né, pela leitura, né, que o Mister tem também, mas vai ser um jogo. Eu estou numa expectativa muito grande, porque são 2 equipes ambiciosas, então isso vai fazer com que a partida ela tenha uma atração a mais. Então as expectativas elas sempre são as maiores possíveis e não tenho dúvidas que vai ser um jogo dificílimo. Ô Lucas, só queria completar.
Vocês têm falado muito sobre essa questão, quando a torcida dá importância para esse título, para esse tricampeonato. Eu queria que vocês dessem uma definição. Como é que vocês veem essa adoração da torcida, essa expectativa da torcida por esse título, por esse terceiro título, por essa conquista? Cara, não só a torcida, nós também. É um título muito importante para nós, mas a gente sabe o que representa aqui. E eu acho que também nosso grupo é um grupo novo, e a galera que chegou viu também o quanto representa para nossa torcida, para o clube, essa conquista. E sem dúvidas, isso nos motiva ainda mais, cria uma responsabilidade ainda mais para nós, uma cobrança ainda mais, mas a gente está preparado. Desde o ano passado, quando a gente subiu, o nosso pensamento já era total nesse. O meu já era em continuar e estar brigando por títulos esse ano. E esse título faz parte do nosso processo, faz parte daquilo que a gente pagou o preço desde o começo do ano. Me sinto honrado de representar essa equipe, de representar todos os nossos torcedores, e dizer que o amor deles nos motiva, sim, e que a gente precisa deles nessas duas finais. Lucas Lima, Mário Júnior, quero saber agora você, para quem você está torcendo aí nessa final de campeonato, para o Sport do Lucas Lima ou para o Retrô do Fabinho? Fabinho, ex-Sport, Mário Júnior. Veja bem, Rembrandt, não tem nem para quem torcer, é jogo de um time só, amigo. O quê? É jogo de um time só. Não vou nem perguntar qual time, daqui a pouquinho eu quero saber o palpitômetro, daqui a pouquinho a gente mostra para você. Tá aí o Lucas Lima, daqui a pouquinho a gente volta lá à sede da Federação Pernambucana de Futebol para acompanhar um pouco mais dessa entrevista com personagens do jogo de amanhã e do jogo da volta, né? São 2 jogos, o outro jogo só mês que vem, é isso? Daqui a pouquinho a gente tem outros detalhes. Agora é o seguinte, a gente vai mostrar mais uma parte daquele papo exclusivo, né? É a última parte do papo exclusivo que eu tive com o técnico Pepa, Papo com Pepa. O assunto agora é esse primeiro jogo de amanhã contra o Retrô e também a adaptação dele ao Recife. O seu adversário da final do Campeonato Pernambucano, o Retrô, já está bem estudado e bem conhecido, né? Acho que não tem muito mistério em relação à estratégia para ele. Sim, é uma equipa, como sabe melhor que eu, uma equipa nova, não é? Aqui no estado. Com umas condições muito boas, com uma equipa que tem vindo, o elenco tem vindo a crescer ao longo dos anos. Portanto, as coisas que eles estão a conseguir fazer não é obra do acaso, é sinal de organização, é sinal de trabalho, é sinal de competência. E da nossa parte vai-nos conseguir ter o que todas as outras equipas têm, respeito máximo. E quando eu falo em respeito máximo é nós percebermos que os jogos ganham-se dentro de campo, não com a camisa, não com os orçamentos, não com os títulos que está para trás. Nós queremos ser tricampeões, queremos defender o que é nosso, que é o ser campeão estadual, e independentemente do nome, é o Retrô, mas para nós, sinceramente, o respeito é isso. É igual quem estiver do outro lado, quando eu digo igual, aí está, com o devido respeito, mas olharmos para nós e irmos atrás daquilo que queremos nos 2 jogos. E o Recife já está muito bem adaptado? Gosto muito da cidade, mas das pessoas, do povo. É um povo quente e está sempre com resenha, está sempre sai sempre qualquer coisa. Do nada sai o que nós chamamos em Portugal uma piada, né? Uma piada. Sai sempre qualquer coisa. Isso é sinónimo de um povo alegre, não é? De um povo que entre escolher estar em depressão ou triste, prefere estar alegre e positivo. Portanto, eu revejo-me nisso e gosto dessa forma de estar na vida. Em relação à torcida, é o que todos nós sabemos, é especial. É especial. Estamos de volta agora para a última parte do nosso Jogo Aberto Pernambuco. Como a gente prometeu, a gente vai ao vivo lá para a sede da Federação Pernambucana de Futebol. Paulo de Tarso tem outras informações. Ele acompanhou essa entrevista, né, com os técnicos e os capitães de Sport e Retrô e atualiza a gente aí desse papo bem interessante, bem legal que ocorreu agora há pouco aí na Federação Pernambucana de Futebol. Muito boa tarde, bem-vindo, Paulo de Tarso.
Tudo bem, né, Rembrandt? Grande abraço para você, um abraço para quem acompanha nesse momento o programa Jogo Aberto Pernambuco. De fato, terminou há pouco essa coletiva com os capitães, o Fabinho pelo Retrô e o Lucas Lima pelo Sport, e também os dois técnicos representando o Sport, claro, o Pepa, e o Iris Souza representando a equipe do Retrô. A expectativa é boa para o jogo de amanhã na Arena de Pernambuco, 4h30 da tarde. Não temos ainda a parcial de ingressos, mas o que ficou muito clara nessa coletiva é que existe muito respeito de ambos os lados. Aconteceu um primeiro confronto na primeira fase do Pernambucano, 1-1 na Ilha do Retiro. Naquela oportunidade o Sport vinha jogando com um time sub-20, né? 1-1, o jogo acabou terminando na Ilha do Retiro. O Valse fez o gol do time do Retrô, enquanto que o Aju fez o gol do Sport. Mas agora, claro, uma outra situação, o Sport mais encaixado com o técnico Pepa, o Retrô também vivendo um momento de crescimento. Então, muito respeito de ambos os lados. Mas aconteceu uma pequena provocação, claro, uma brincadeira do Fabinho em relação ao Lucas Lima, que vai chegar junto nos dois jogos da final do Pernambucano, até porque Fabinho e Lucas Lima se jogaram juntos no Esporte Clube do Recife e amanhã vai acontecer esse encontro. Primeiro jogo amanhã na Arena, o segundo ainda não tem uma data definida. Há uma previsão para a primeira semana de abril aconteça esse segundo jogo na Ilha do Retiro. O Sport vai tentar fazer uma vantagem, o Retrô, claro, vai tentar também fazer um bom resultado para o jogo da volta na Ilha do Retiro. A expectativa no Sport é sobre dois atletas que estão no departamento médico. Gonçalo Paciência e Pablo serão reavaliados, o Pablo com chance maior de jogar amanhã, mas caso não aconteça a presença do Paciência e também do próprio Pablo, o técnico Pepa minimizou essa situação, até porque o Sport atuou sem centroavante na reta final da Série B do ano passado. No caso do Retrô, a expectativa é sobre Fernandinho, que já treina com bola, e fica a expectativa se ele vai poder jogar a final diante do Sport. Rembrandt, segue contigo por aí. Muito bem, Paulo de Tarso, ao vivo lá da sede da Federação Pernambucana de Futebol. Lá ele acompanhou essa entrevista coletiva com os capitães, Fabinho, ex-Sport, né, agora capitão do Retrô, e Lucas Lima, o capitão do Sport, e também os técnicos. E curiosamente, né, Paulo, o Iris é o técnico interino. Não se falou em absolutamente nada a respeito de técnico para o Retrô para a sequência da temporada, não, né? Ou tem chance do Iris, de repente, ser efetivado, caso venha conquistar o título? Tá ganhando moral o Iris Souza, que é técnico do Sub-20. De fato, o Retrô deve buscar um novo técnico, mas o Iris vai ganhando moral com o presidente Laércio Guerra e também com a diretoria do time do Retrô. Eu perguntei pro Laércio sobre o Itamar Schulli, né? Se de repente estava esperando uma brecha para tentar esse convite para o técnico Itamar Schulli voltar para o Retrô. Ele se saiu da pergunta, respeitando a situação do Itamar no Santa Cruz, e que o foco são as finais do Pernambucano e que o time do Retrô, por enquanto, tem o Iris. O Iris é o técnico do Retrô e vai seguir até algum tempo, até algum momento. Então o Iris, inclusive, fez o Retrô melhorar, né? Conseguiu classificação na Copa do Brasil, se bem que era o Evaristo Pisa o técnico na classificação sobre o Atlético, mas sobretudo nessa reta final de competição, o Retrô sem um técnico fixo. Técnico da casa, o Iris, do Sub-20, vai tentar o primeiro título como profissional, comandando a equipe do Retrô. O detalhe curioso é que o Iris é ex-atleta de futebol, jogou no seu clube, Rembrandt, o Vitória de Santo Antão, mas fez também uma carreira em Portugal e tem essa mentalidade de como funcionam as coisas no futebol português. Então vai ser um duelo interessante. O Iris, ex-atleta, jogou muito tempo em Portugal contra o português Pepa, que vai tentar o primeiro título no comando do Sport. Ano passado houve o acesso, agora o Pepa tenta esse título. O Fabinho, ele vai tentar o primeiro título pelo Retrô, mas é um cara que tem muitos títulos estaduais pelo Brasil, menos no Botafogo, mas foi campeão no próprio Sport, no próprio Ceará. É um cara que tem essa bagagem de muitas conquistas estaduais pelo Brasil. Rembrandt. Valeu, Paulo! Também obrigado aí pela lembrança, né? O Vitória jogou lá e jogou bem na época, na passagem dele lá pelo Tricolor das Tabocas. Vamos ver agora o palpite.
Hora de conferir o palpitômetro para amanhã. Tem sempre aquela expectativa. Qual será o palpite de Mário Júnior? Como ele virá dessa vez? Tá dizendo aqui, tem um cartaz aqui, eu prometo, se o Retrô for campeão, eu entro no estúdio com o estilo do meu amado presidente Laércio. Palavras de Mário Júnior, vamos cobrar, hein, Mário, se isso acontecer. Laércio é a melhor SAF para o esporte, verdadeiro bilionário, aqui tem Santa, Náutico, e aí o Retrô, ele, check, é o Retrô, sede fã-clube do presidente Laércio Guerra. Vamos então para o palpitômetro, esse é Mário Júnior, e o palpite dele não poderia ser diferente, né? Palpite de Mário, 3-0 para o Retrô no primeiro jogo. Mário Júnior. Aí Zé do Carmo, 3-1 Sport. Rafael Araújo, 3-2 Sport. Rembrandt, 2-1 Sport. Erilson, 4-1 Sport. Duda, 2-0 Sport. Ramon Carvalho, 1-0 Retrô. Gabi Mendes, 1-1. E Paulo de Tarso, 2-1 para o Sport. Tá aí o palpitômetro.